Amém, pastora. Amém. Esteja à Glória a vontade. Deus. Amém. É porque apareceu uma mensagem aqui, eu tive que ler a mensagem. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Quero pedir desculpa pelo atraso, mas é uma bênção de Deus. Eu acho que são poucas horas num dia para mim. Deveria ter mais horas para que eu possa fazer tudo o que eu tenho desejo no meu coração de fazer. Então, tem sido dias difíceis, corrido, eu estou me adaptando a um novo estilo de vida e com tantos compromissos, tantos projetos, tantas coisas. E se vocês vissem como está aqui o meu, não só o meu escritório, mas também o meu quarto, vocês iam dizer realmente está com falta de tempo, porque está tudo fora do lugar. A última vez que eu arrumei ele foi antes de viajar, e eu cheguei de viagem, não arrumei nada, mesmo por falta de tempo. Tudo isso para dizer né, que meu atraso aqui não foi proposital. Nós entendemos, pastora. Mas o Senhor, ainda assim, no meio da correria, nos concedeu a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, missionária Rita. Deus abençoe poderosamente a senhora e o seu projeto. E eu tenho certeza que Deus está usando e vai usar ainda mais para que pessoas venham ser alcançadas através dessas lives. Amém? Quero saudar aqui a todos, né, com a paz do Senhor Jesus. Eu vi que o pastor Tarcísio está aqui. Eu, eu não vi a pastora Adriana, porque eu também não conheço muito, mas Ela está ali, a pastora Adriana está aqui também. Pastora Ruth. A pastora Adriana é Jacília. esposa do pastor Tarcísio. Sim, eu sei. É que eu ainda não pude parar para conhecer eles. Eles entraram no projeto de leitura da Bíblia em um ano, e eu ainda não consegui conversar com o pastor Tarcísio, nem com a pastora Adriana, mas essa semana eu vou resolver isso, com certeza. Essa semana eu já me projetei, já me programei para conversar um pouquinho deles. Mas sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. Amém. Poderosamente. Célia, Jacira, né? A pastora Débora Meirelles, que é minha conterrânea catarinense, minha amiga, que eu respeito muito, uma mulher muito sábia, muito inteligente na palavra. A palavra que eu quero ministrar hoje é sobre promessa. E eu tenho algumas perguntas para você, para poder falar de promessas. Há quanto tempo que Deus tem falado contigo? Há quanto tempo Deus tem te orientado em algumas promessas que o Senhor tem feito? Faz quanto tempo que as promessas do Senhor, né, foram ditas a você? Eu tenho promessas de muitos anos. Eu tenho promessas de quando eu tinha 14 anos, quando eu conheci Jesus, que estão se cumprindo hoje. Né? Quando eu aceitei Jesus, eles disseram que eu ia viajar aos 4 cantos da terra. Eu ainda não fui aos 4, mas já estou na faixa dos 38 países, e eu acho que 38 países é muita coisa, então eu penso que isso é muita vitória. Então eu sei que ainda tem muita coisa aí por vir na minha vida. Mas são promessas que estão se cumprindo, que ainda não se cumpriram, mas são promessas. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo aquilo que ele falou, que ele prometeu, de certo, obviamente, vai se cumprir. Mas, no livro de Gênesis, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ler aqui, rapidinho, que diz assim: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo
galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. No versículo 5 diz assim, ó. Então, a gente vai ler o 5 e o 6 também, tá? Então levou fora e disse: olha, agora para os céus, e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele quem? Abraão, no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Amém? O que fazer quando nós nos sentimos fracos em nossa fé? O que nós podemos fazer quando o nosso coração está ficando, sabe, indiferente diante das promessas de Deus? O que fazer quando nós começamos a andar segundo o caminho perigoso e a voz de Deus dizendo: sai daí, não parece ser tão forte? O que nós podemos fazer quando mesmo dentro da igreja nós nos sentimos fracos, abatidos e com medo? O que nós podemos fazer quando nós começamos a duvidar se realmente essas coisas acontecerão? As promessas acontecerão. Agora, uma pergunta mais do que impertinente. Um cristão verdadeiro, genuíno, com uma fé maravilhosa, ela pode passar por crises? Ele pode sentir medo? É normal um crente sentir medo? É normal alguém que tem promessa, alguém que Deus escolheu, um filho amado do Senhor, começar a sentir dúvida se realmente aquilo que Deus falou para ele vai se cumprir? Será que aqui, no nosso meio, aqui nessas 17 pessoas que estão aqui, será que aqui dentro dessas 17 pessoas tem alguém hoje se sentindo inseguro, dizendo: poxa, já faz tanto tempo que Deus me prometeu e ainda não se cumpriu? Quando vai se cumprir? Quando que vai acontecer as coisas? O engraçado é que com Abraão, nós ouvimos muito que Abraão é o pai da fé. Abraão é aquele que nos motiva, é aquele que nos leva à autoestima, à autoconfiança. Não, Abraão que se dispôs a obedecer ao Senhor e levar seu filho ao sacrifício. Então, nós achamos assim, poxa, Abraão é o cara, sabe? Ele é o companheiro mesmo. Ele é uma referência bíblica. Mas quando nós falamos de Abraão aqui no capítulo 15, nós não falamos o mesmo Abraão que obedece Deus quando Deus diz assim, ó, pega a tua família e sai da tua terra, de perto da tua parentela. Esse Abraão do capítulo 15 não é o mesmo Abraão do capítulo 12. Quando ele escuta a voz de Deus, quando Deus faz as promessas para ele, dizendo que ele vai para outra terra e dele vai fazer uma grande nação. O Abraão que nós vemos no capítulo 15 é um Abraão
que mais ou menos 20 anos depois da primeira promessa, depois que Deus manda ele sair da terra dele, de Ur dos Caldeus, depois que Deus manda, passa-se 20 anos. Agora nós encontramos um Abraão em crise existencial. Um Abraão com medo, dizendo: Senhor, como que eu vou ser pai de nação se o único herdeiro que eu tenho é um mordomo e damasceno? Como, Senhor? É impossível. Eu não tenho semente para deixar a minha herança. Então, aqui nós vemos que ele começa a entrar em uma crise existencial. Eu não sei exatamente o que levou a Abraão a se sentir dessa maneira, mas nós percebemos que não é o mesmo Abraão que recebe a palavra de Deus e diz: Abraão, pega tudo que é teu e sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Não é o mesmo Abraão que, quando Deus falou assim: eu te abençoarei, não é o mesmo Abraão que pegou tudo que pertencia, juntamente também levou seu sobrinho Ló e caminhou entre as promessas de Deus. Não é o mesmo Abraão que, quando ele enfrentou as dificuldades, quando ele se separou do seu sobrinho Ló, porque os pastores de Abraão e os pastores de Ló andaram em discussão, então tiveram que se separar. Mas depois, quando Abraão soube que Ló estava em perigo, foi lá ajudar. Era um homem que acreditava nas promessas de Deus. Só que aqui, no capítulo 15, nós percebemos que aqui há um Abraão abatido. Há um Abraão questionador. Há um Abraão chamando a atenção de Deus. Há um Abraão dizendo: Senhor, passaram 20 anos quase e eu ainda não tenho filhos. E é exatamente isso que acontece com a gente. Nós escutamos as promessas e muitos dias nós caminhamos pelas promessas. Mas quando veio o cansaço, o esgotamento, quando vem os problemas, as dificuldades, começa tudo a parecer tão longe. As promessas que antes parecia que ia acontecer amanhã, agora, na visão de Abraão, não tem datas para acontecimento e nem sequer, talvez, esperança para que aconteça. E o que faz com que as promessas de Deus fiquem tão distantes de nós? O que leva as promessas de Deus a se distanciar da nossa vida? Nós percebemos que esse Abraão, ele estava cansado. Ele vem de um trajeto extenso de ansiedade, de estresse, de comprometimento, responsabilidades. Ele tinha responsabilidade com aquela gente que ele tirou de casa, com a família dele. Ele tinha responsabilidade. Então, ele não buscava só para ele, ele buscava para sua família, para sua casa. Ele tinha. Então, nós percebemos que um homem atarefado, um homem cheio de responsabilidades, um homem que precisava até de mais horas no dia para executar todas as suas tarefas. Mas que assim ainda ele não conseguia pensar só nele, ele ainda pensava no companheiro, no seu sobrinho, e tentava sempre manter todos em segurança. Mesmo às vezes se metendo em problemas como ele se meteu, tentando salvar o seu sobrinho, e se Deus não fosse na vida dele, ele teria grandes problemas ali com o rei. Mas graças a Deus o Senhor foi misericordioso com ele. Então ele estava cansado, abatido, sobrecarregado. Mesmo com todas as promessas que Deus fez para ele. Nós vemos no capítulo 12 que Deus fez 3 promessas para ele. Muitos descendentes, terra, a terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei e abençoarei a todos. Deixa eu ver aqui, versículo 12.
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Capítulo 12. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é todas as famílias que te acompanham, mas todas as famílias da terra. Então, hoje, em pleno século 21, em pleno 2021, há 4.500 anos que já se passaram, quase 5.000 anos se passaram, e nós ainda recebemos bênçãos vindas pelo Senhor, através da vida de Abraão. Todas as famílias da terra. Então, ainda hoje, tem promessas de Abraão se cumprindo em nossa vida. E é lindo isso, o que acontece. Quando nós entendemos a importância de nos entregar totalmente às promessas de Deus. Engraçado que Deus não prometeu descendentes só a ele, não, mas muito descendentes. Deus prometeu uma terra, mas não só a Abraão, mas para todo aquele que acompanhar ele. E Deus não ofereceu só bênção a ele, mas a todos, todas as famílias da terra. Nós podemos perceber, então, a importância que Abraão teve nessa nossa estrada. Deus chama Abraão e ele faz a promessa: olha, Abraão, eu vou te dar bênçãos, e não só a você, todos aqueles que vierem depois de vocês. Por isso que nós falamos que é pai das nações. Só que, por que nesse momento, no capítulo 15, depois que Abraão sai, desce ao Egito, depois Abraão volta ao Egito, depois ele se separa de Ló, depois há uma guerra, depois Ló é levado cativo, aí Melquisedeque, Abraão vai falar com Melquisedeque acaba abençoando Abraão, e aí fica tudo na paz. Mas por que agora, depois de tantas coisas, de tanta estrada, de promessa, Abraão agora se encontra fraco? O que nos afasta das promessas de Deus? O problema está aqui. Caminhe comigo agora na história. Quando você vai caminhar por muito tempo, o seu sapato se enche de poeira, a sua roupa se enche de sujeira. Se tiver fumaça, a fumaça fica impregnada na sua roupa. Se chover, o seu cabelo fica molhado. Todo o caminho, todo o percurso tem suas dificuldades. E aquela sujeira, aqueles resíduos, tudo aquilo que você vai pegando durante a caminhada vai trazendo sobre o seu corpo sujeira, vai pesando você, não é? E na nossa caminhada na fé, na nossa caminhada emocional, é a mesma coisa. Quando nós começamos a caminhar, assim, agora eu sou de maior, eu vou resolver os meus problemas, e aí você, através das suas escolhas, você faz escolhas as quais deixam resíduos, deixam sujeiras, deixam mágoas, deixam feridas emocionais, e aquilo vai se acumulando. E na vida espiritual não é diferente. Nós vamos caminhando e vai acumulando dificuldades, guerras que você enfrenta, lutas, dificuldades, inimigos, exército que vem contra você, estratégia satânica, e tudo isso vem sobre você, e você vai acumulando. O problema é que quando nós não temos o discernimento, nós acumulamos à nossa frente. Nós começamos a colocar como desculpa, como um empecilho. Mas eu já tentei e não consegui. Mas eu já fui e não deu certo. Mas faz tanto tempo que eu estou caminhando. Mas faz tanto tempo que eu estou lutando. É porque não é mais para ser. E o que acontece com Abraão é que Abraão ele já vem cansado, vem já carregando uma família.
a responsabilidade de uma família. E ele está cansado, e agora ele não consegue mais ver a promessa, mas ele só consegue ver o cansaço que o corpo dele está enfrentando. Ele não consegue mais caminhar sobre a promessa, mas ele agora está caminhando sobre o cansaço. Ele agora está no meio de uma investida. Agora as promessas não estão longe, as promessas não se distanciam, as promessas estão sempre vivas sobre o Senhor. O problema é as dificuldades, a sujeira que nós acumulamos e colocamos em frente às promessas. Por isso que elevo os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? Que monte é esse que o salmista escreve? Elevo os meus olhos. Quando nós falamos em elevar, nós subimos o olhar. O olhar não está mais reto. O olhar agora subiu. E a gente só sobe o olhar por quê? Porque você quer enxergar o que está lá em cima. Então, nós podemos entender quão grande era esse monte. E quão grande é esse monte que se tornou tão visível aos olhos do salmista, que ele diz, levo os meus olhos para o monte. De onde? De onde me virá o socorro? Mas como um sopro, o Espírito Santo diz assim, ao coração dele. E ele já decreta, diz, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Quer dizer, ele admite que o Senhor e a autoridade de Deus estão acima do monte. Mas espera aí, se estão acima do monte, por que ele teve que elevar os seus olhos? Porque ele não conseguia mais olhar para cima. Porque ele não conseguia mais elevar os olhos. Porque ele se dispersou, ele se desentendeu, ele se deixou levar pelas dificuldades e pelas montanhas que estavam em sua frente. A crise que Abrão, nesse momento, está enfrentando é que ele só está vendo a situação difícil que ele está enfrentando. Ele não está olhando para o céu, ele não está olhando para o dono da promessa, ele está olhando só para dificuldade. Minha mulher está ficando velha, eu estou ficando velho, eu tenho minha família para cuidar, tem também Ló que não posso abandonar. Ele está olhando toda a sua responsabilidade, seu compromisso, suas dificuldades, e ele não consegue mais enxergar a promessa, só que a promessa não está longe. A promessa continua viva. O que eu quero dizer para você é que, às vezes, é tanto problema, é tanta notícia ruim. Você liga o jornal, Omicron para cá, Omicron para lá, Covid para cá, Covid para lá, distanciamento social, máscara, as fronteiras fecham, as fronteiras abrem, viaja, não viaja, faz isso, não faz aquilo, fecha a igreja, abre a igreja, tanta notícia ruim, fulano morreu, ciclano morreu, Bertano está internado, nós não conseguimos ver outra coisa. A nossa fala é Covid, não aguento mais o Covid, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. A nossa fala é uma fala que não suporta mais. E nós não estamos mais caminhando sobre a promessa, nós estamos caminhando sobre o medo e sobre a ansiedade, porque não sabemos como vai acontecer amanhã. Só que a promessa não está longe, a promessa continua viva no Altíssimo, que as decretou na minha vida e na sua vida.
Então, o problema não está na distância, o problema não está no tempo, o problema não está em Deus, e o problema não está na promessa que não se cumpriu, o problema está nos teus olhos que não conseguem enxergar quão grande é o nosso Deus, que Ele consegue ser ainda maior do que qualquer pandemia. Hoje é fácil nós falarmos de Abraão. É fácil, porque a gente já sabe o desfecho da história. Nós já sabemos que Abraão venceu essa guerra. Que Abraão, ele realmente, os descendentes dele não dá para contar. Nós sabemos que Deus cumpriu, mas nesse dia que Abraão vai falar com Deus, ele ainda não sabia que ele ia ser tão abençoado. Como você. É como você. Hoje a gente não entende o quão abençoado nós seremos. Hoje nós não conseguimos ver o quão especial nós somos. Hoje eu tive 2 consultas médicas. Foi um dia bem complicado. E com você ouvindo o que eles falam, você pensa, meu Deus, isso é impossível. Como que eu vou vencer? Como que eu vou aguentar? Como eu vou suportar? Eu não posso parar. Como que eu vou manter minha vida ativa? Eu preciso manter minha vida ativa. Eu não posso parar os meus projetos, não posso parar. A sua cabeça começa a pensar. Começa a dizer, como é que eu vou enfrentar essa luta? Como é que eu vou fazer? Só que quando essa crise existencial que está aqui na nossa mente começa, você pode entrar em crise. Tá tudo bem você entrar em crise. Tudo bem você ter medo. Tudo bem você ficar apavorada. Tudo bem. Josué se apavorou quando Moisés morreu. Ele disse, agora, o que vai ser desse povo? Como é que vai ser desse povo? Josué entrou em crise, está tudo bem. Quando Deus falou com Moisés, dizendo, Moisés, você vai ao Egito, vai tirar meu povo da escravidão, Moisés também entrou em crise e disse, Senhor, não sei nem falar direito. Tenho várias dificuldades. Tudo bem entrar em crise. Está tudo bem, você não precisa ser forte o tempo todo. Davi entrou em crise. Abraão, o pai da fé, entrou em crise. Só que quando nós entramos em crise, aí vem a palavra dizendo assim, não temas. Mais de 300 vezes não temas. Todos os dias Deus tem um não temas para você. Todos os dias que você abrir a Bíblia, Deus vai dizer não temas, não tenhas medo. Ele não te repreende por ter medo. Ele não diz assim, seu fraco, você está cheio de medo, seu fraco, você não tem fé em mim. Não, ele diz, não temas. Ele diz, calma. Espera aí. Eu sou o teu escudo. E ele não diz, eu sou o teu galardão. Não é assim que Deus diz para Abraão nesse momento. Ele diz, eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu maior presente. Não tem coisa mais grande na tua vida do que eu. Como que ele estiver dizendo, se esse problema é grande, se esse problema é difícil, eu sou grandíssimo. Eu sou além dessa dificuldade. Então não há problema que não há uma recompensa divina, porque o nosso galardão é grandíssimo. Nós temos um não temas por todos os dias do ano, mas também temos um galardão grandíssimo. Maior que a dificuldade, maior que o problema, maior que a dor, maior que a enfermidade, maior que o desemprego, maior do que o Omicron, maior do que o Covid. Porque ele é grandíssimo.
A recompensa que nós levaremos é grandíssima. E ele está dizendo, está tudo bem, Abraão. Só que você não precisa ser vencido pelo medo. Você não tem que se entregar ao medo. Porque tá vendo, Abraão? Vem aqui comigo, vem para fora. Sabe esse para fora? Quando diz assim que Deus leva ele para fora, é para fora dessa ansiedade, para fora desse medo, para fora desse sentimento ruim, porque enquanto nós não sairmos para fora de dentro dessa dependência humana, desse controle que nós queremos controlar tudo. E se você vê que as coisas saíram do seu comando, você começa a entrar em parafuso. Aí Deus diz para Abraão, leva Abraão para fora. Quer ver? Versículo 5, então o levou para fora. Ele está dizendo, sai dessa posição, Abraão, de querer tomar o controle de tudo, de querer saber o tempo de tudo. Gente, uma coisa que eu percebo é que as pessoas, elas não estão atrás de palavra, de entendimento da palavra, de reflexão daquilo que Deus fala na Bíblia. As pessoas estão atrás de profecia, atrás de revelação, atrás de assim diz o Senhor, atrás do que vai acontecer amanhã. Preciso que Deus me fale o que vai acontecer amanhã. Entende? Porque sabe por que nós temos essa ansiedade, esse desejo de querer saber o que vai acontecer amanhã? É para não perder o controle, porque nós queremos estar no comando de tudo. E quando nós percebemos que estamos perdendo o controle, nós queremos retomar o controle dizendo, Deus, e amanhã, como é que vai ser? E depois de amanhã? Nós queremos atrás de profecia, de revelation e de estudo. E Deus está dizendo, Abraão, sai para fora. Sai dessa posição, Abraão. Para de querer controlar tudo. O tempo não te pertence. O espaço não te pertence. As promessas são minhas. Aí, quando Abraão sai para fora, Deus ordena a Abraão, olha agora. Não é o depois, não é o antes, não é o ontem, é agora. Olha para os céus. Olha para a imensidão. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do céu. Vem de Deus que criou os céus e a terra. Olha para o céu. Tá vendo, Abraão? Tá vendo isso tudo? Conta as estrelas agora, pode? Deus foi sarcástico com Abraão agora. Olha comigo, conforme o que o escritor escreveu em Gênesis. Diz, olha, presta atenção comigo. Diz assim, ó, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Deus sabia que Abraão não podia contar. E Deus foi sarcástico com ele. Vai, Abraão, você não quer ter o controle de tudo, Abraão? Você não quer estar no comando de tudo, Abraão? Então conta agora, Abraão. Se é que tu pode contar. Ele está dizendo, Abraão, escuta, Abraão, você não está no controle. E aí Deus completa e disse, assim será a tua semente. Dizendo assim, olha, tá vendo essa imensidão do céu? E essas inúmeras estrelas? Que você não tem controle, não tem o comando? Assim eu farei a sua descendência. O que nos separa da promessa é nós querer estar no comando de tudo. Só que o cumprimento das promessas não está no nosso comando. Quando eu vinha já atrasada para estar aqui e tinha visita na minha casa para comer, tanto que eu deixei eles na mesa comendo, fiz a comida, deixei na mesa e disse, agora eu tenho que ir. Mas tudo isso eu pensando. E eu disse assim, eu não vou me abater, ficar triste, preocupada com
com exame, com análise, com não sei o quê, com remédio, com... Não vou. Porque aquele que me prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, se ele tem promessa na minha vida, e se eu comecei tantos projetos, eu não vou parar meus projetos agora. E engraçado que Deus usou o pastor Tarcísio, e eu quero fazer essa declaração aqui, que eu não tive tempo ainda de falar com ele. Porque nós temos esse projeto da leitura da Bíblia há tanto tempo, e qualquer dia desse eu conto o testemunho desse projeto, como esse projeto foi, porque hoje nós não vamos ter tempo. Como Deus me deu esse projeto. Esse projeto Deus não me deu sentada no meu sofá, deitada na minha cama ou em cima de um púlpito. Não, Deus me deu no momento mais difícil da minha vida. Foi no momento mais doloroso, mas foi o momento que eu mais fui humilhada. Eu estava passando por um problema gravíssimo com a imigração na Irlanda. E com documento, tudo certinho, mesmo assim eu fui deportada. Não por causa de mim, mas eu fui deportada porque estava acompanhando alguém que eu não conhecia o passado e acabou influenciando. Pronto, isso não vem ao caso agora, isso também já faz alguns anos. E quando eu estava lá com os policiais, todo mundo sabe que eu só enxergo de um lado, né, do outro lado não enxergo. Então eu tropecei numa pedra e a policial achou que eu ia fugir. E na verdade eu estava caindo no chão mesmo, por causa que eu tropecei, que eu sou desastrada. Então foi muito engraçado, porque ela achou que eu ia fugir e eu estava caindo, porque era escuro, eu não via a pedra, só enxergo de um lado. E aí foi onde ela pegou o fuzil dela e bateu nas minhas costas. E ali começou a tortura. E foram horas de tortura, horas. Só que no meio daquela tortura toda que eles fizeram comigo, eu passei mal, a glicose baixou, tiveram que chamar a ambulância, porque eu tive uma crise de glicose e tal. Naquele momento, eles pegaram minha Bíblia. E a minha Bíblia, ela é assim, cheia de papéis, cheia. Cada papel está minuciosamente no lugar certo. Porque vai que, eventualmente, alguém me liga que quer uma palavra que na hora não me vem. Então, é toda marcada. E eles pegam minha Bíblia e eles jogam no chão e pisam nela e os papéis espalham. Naquele momento, eu fiquei muito irada. E eu digo, não, pode me humilhar, pode me bater, posso passar mal. Eu estava com a roupa, estava vomitada, estava horrível. E eu disse, mas na minha Bíblia, não. Então eu fui para cima da policial, peguei a Bíblia, segurei a Bíblia e disse, aqui não. Falei em inglês com ela e disse, aqui não. Aqui você não mexe, aqui você não toca. Porque isso aqui é meu, isso aqui é santo. E aí, pronto, né? Eu apanhei de novo, porque eu desacatei a autoridade. E aí, quando eu estava na cela, chorando, claro, né? Porque ninguém é de ferro. Deus me repreendeu. Quando eu abro a Bíblia, porque dali eu não larguei mais ela, eu fiquei ali agarrada, ninguém conseguiu me tirar. Então, quando eu abri a Bíblia, estava escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, eu entendi que eu não podia ter desrespeitado a autoridade naquele momento. Que não é esse negócio que Deus vai te livrar e você faz o que você quiser, não. Você tem que respeitar. Respeitar as pessoas que estão acima de você. E Deus, eu digo, Senhor, mas eu estava defendendo a tua palavra. Eu estava cheia de mim. E aí o Espírito Santo disse, a palavra não tem que estar no papel, tem que estar aqui. Porque aqui ninguém joga no chão. Aqui ninguém pisa. E eu me lembrei de uma frase que meu pai falava quando eu estava na pós-graduação, com 3 filhos. Pós-graduação, trabalho, tudo. E meu pai falava assim, por mais que seja difícil, conhecimento ninguém te rouba. Você perde dinheiro, perde posição, você perde tudo. Roupa, carro, casa, mas conhecimento você não perde.
Então foi assim mais ou menos assim que esse projeto surgiu da leitura da Bíblia, de bem, Senhor, não vai estar só aqui, mas vai estar aqui, e todo aquele que eu alcançar, que eu conseguir fazer com que leia a tua palavra. E aí a gente está nessa luta, nesse propósito da leitura da Bíblia há muitos anos. Então ali a gente tem reflexão, tem hino da harpa e tem a leitura da Bíblia. Só que essa semana eu estava muito atormentada, tanta coisa para fazer, realmente muita coisa, você não tem noção. Eu não estou aqui reclamando e nem desabafando, eu estou falando a verdade, muita coisa. Vocês não têm noção, olha. Essa aqui, olha, é a minha bagunça, que eu não tive tempo, não estou tendo tempo. E depois dessa live eu tenho que sair correndo, porque já tenho outros compromissos, então tá muita coisa. E eu estava pensando, Senhor, a Jacira, a Célia, a irmã Emma, a pastora Ruth estão indo tão bem no grupo. Acho que eu vou começar a largar um pouco as coisas e vou conversar com elas direitinho para não magoá-las, e vou deixar sobre elas, porque... E não só o grupo, outras coisas também, outros projetos que eu estava pensando já em largar, porque já tem pessoas que já estão encaminhadas, já consegui fazer com que as pessoas tomem a frente, não dependendo de mim. E aí, eu estava realmente pensando em largar quando o pastor Tarcísio escreveu uma mensagem lá, dizendo que o projeto, ele mexe muito na cadeia espiritual e que estava faltando intercessão. Foi como se Deus... Porque são tantas coisas na mente da gente que você não sabe tudo, você não é o dono da verdade. Por mais que nós oramos, que nós temos ali nosso grupo de meninas, de administradoras que oram pelo grupo, que estão ali, mas nós precisamos também de intercessão. Nós também precisamos que o povo também intercedam por nós. Então o pastor Tarcísio trouxe essa visão para a gente. Essa visão da intercessão, da oração, e eu fiquei muito feliz. E eu ainda não tive a oportunidade de falar com ele, mas eu vou falar com ele, com a pastora Adriana, com certeza. Mas depois a irmã Emma falou comigo, e a irmã Emma falou que tudo que o pastor Tarcísio disse para ela era o que eu estava pensando, e que ela não sabia. Dizendo que estava muito pesado e que era coisa assim, que precisava de intercessão. Eu disse, mãe Emma, eu nunca conversei com o pastor, e é realmente isso que eu estou pensando, em largar tudo, porque eu não estou aguentando os compromissos. Mas por que isso acontece? Sabe por quê? Porque a gente coloca a montanha na frente da promessa. A gente coloca a montanha. O que eu quero dizer para você com tudo isso é que a promessa está ali. Você entendeu? Não quer dizer que você não vai ter que atravessar montanhas. Vai ter. Mas você não tem que fixar os seus olhos nela. Você tem que andar por cima delas. Porque aquele que prometeu, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Hoje nós podemos falar que Abraão é o pai das nações, é o pai da fé. Podemos dizer que nosso pai Abraão. Mas aqui Abraão estava em crise porque ainda não via, porque ele colocou montanha na frente. Então, por mais que esteja difícil para você, por mais que esteja complicado, não coloque a montanha à frente da promessa. Mas coloque a promessa na frente da montanha. Porque a promessa te ajudará a escalar a montanha. Não, peraí, tá difícil sim. Mas Deus prometeu, então, te agarra na montanha, na promessa. E a promessa vai te conduzir. Nem que você tenha que passar por cima da montanha, caminhar por cima das águas. Ou nem mesmo que o mar vermelho tenha que abrir, se render aos seus pés e você passar por ele seco. Mas que com certeza aquilo que Deus prometeu para a sua vida vai se cumprir. E montanha nenhuma, e Egito nenhum, e Faraó nenhum, e Babilônia nenhuma poderão impedir a promessa de Deus na sua vida. Porque Ele é o que fez os céus e a terra.
Ele é o Todo-Poderoso. Então, creia que tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida vai se cumprir. Esta é a palavra que eu tinha para ministrar nessa tarde.